Imagine a cena, não como uma pintura antiga ou uma passagem lida apressadamente. Imagine-a com o realismo brutal que a situação exigia. A noite da Páscoa foi de terror e libertação. O anjo da morte passou, e com ele o decreto do faraó foi quebrado. Agora, sob um céu ainda escuro, tingido pelo alvorecer iminente, uma ordem se espalha como fogo em palha seca. Partam. Não há tempo para planejar. Não há comitês de logística. Há apenas a urgência divina e o medo de um império que pode mudar de ideia a qualquer instante. O que se seguiu não foi uma migração organizada. Foi um êxodo caótico, um rio de humanidade vertendo para fora do Egito. As Escrituras, em Êxodo 12:37, nos dão a escala militar, cerca de 600 mil homens a pé, além das crianças. Qualquer historiador ou demógrafo sabe que este número, ao incluir mulheres, idosos e crianças, aponta para uma população que facilmente ultrapassa 1 milhão de almas. E com eles, a Bíblia acrescenta: subiu também uma grande mistura de gente e rebanhos, ovelhas e gado em grande número. Uma nação inteira, desenraizada em uma única noite. Agora, vamos pausar a narrativa e aplicar a lente fria da lógica moderna, a mesma que nossos céticos usam para descartar o que não conseguem explicar. 1 milhão de pessoas. Em um dos ambientes mais hostis do planeta, o deserto do Sinai. O desafio logístico é tão colossal que beira o absurdo. Nenhum general, nenhum engenheiro, nenhum governo moderno ousaria executar uma operação desta magnitude sem anos de preparação e uma infraestrutura trilionária. Vamos aos números, pois eles revelam a verdadeira dimensão do milagre: água. No calor escaldante do deserto, a necessidade mínima por pessoa para beber e cozinhar seria de 4 litros diários. Para 1 milhão de pessoas, isso significa 4 milhões de litros de água, todos os dias. Visualize o que isso significa. Seria necessário o equivalente a mais de uma piscina olímpica e meia de água potável, surgindo do nada, a cada 24 horas. E os animais? Os rebanhos precisariam de múltiplos disso. De onde viria essa água? Agora, a comida. Uma ração diária modesta de 1,5 quilos por pessoa somaria 1.500 toneladas de alimento por dia. Para transportar essa quantidade hoje, seria necessária uma frota de 60 caminhões de grande porte, formando um comboio que se estenderia por quilômetros. Esse comboio teria que chegar, descarregar e distribuir seu conteúdo para 1 milhão de pessoas famintas, dia após dia, sem falhar. E o que entra precisa sair. A questão do saneamento é um pesadelo logístico que, por si só, deveria ter aniquilado o povo. Uma população deste tamanho, acampada em proximidade, sem sistemas de esgoto, geraria toneladas de dejetos humanos e animais diariamente. Seria um terreno fértil para a cólera, a disenteria, a febre tifoide. Qualquer epidemiologista afirmaria que uma praga era inevitável. Seria apenas uma questão de semanas até que a doença dizimasse a população. No entanto, eles partiram. Com pães que não tiveram tempo de levedar, com o gado que conseguiram reunir e com a fé abalada de 400 anos de escravidão. Eles não eram um exército treinado, mas uma multidão de escravos libertos, vulneráveis, lentos e despreparados para o que estava por vir. Cada passo para dentro da vastidão arenosa era um passo em direção ao impossível. A ciência, a lógica e a estratégia militar declaram em uníssono: esta jornada era uma sentença de morte. Mas o que eles não sabiam, e o que o mundo viria a testemunhar, é que a logística deles não era deste mundo. O general que os liderava não calculava recursos, ele os criava. E se a própria sobrevivência diária já parece um milagre inexplicável, prepare-se.
Porque os métodos que Deus usou para prover água e pão do céu não apenas sustentaram seu povo, mas continuam a desafiar toda e qualquer explicação científica até hoje. A euforia da liberdade é a primeira a ser consumida pelo deserto. Após a fuga, a sede se torna o novo faraó, um tirano invisível que oprime cada homem, mulher e criança. Imagine o desespero. O sol implacável, a garganta seca, o choro das crianças ecoando pelo acampamento. O murmúrio do povo se eleva contra Moisés, uma onda de pânico e acusação. Foi para nos matar de sede que você nos tirou do Egito? A fé frágil, forjada na pressa, começava a rachar sob o calor. É neste ponto de ruptura humana que a engenharia divina se manifesta de forma espetacular. Deus ordena a Moisés: fere a rocha e dela sairão águas. Pense nisto não como uma metáfora, mas como um evento geológico e hídrico. O deserto do Sinai é uma massa de granito antigo e calcário. Encontrar água ali não é uma questão de cavar um poço, é uma impossibilidade geológica. No entanto, o que acontece em Horeb, registrado em Êxodo 17, desafia a própria constituição da matéria. Moisés, perante os anciãos de Israel, levanta seu cajado e golpeia a rocha. O que se segue não é um gotejar, não é uma pequena fonte. A palavra hebraica sugere uma fenda, uma ruptura violenta de onde jorra um rio. Imagine o som. Primeiro, o estalo seco da madeira contra a pedra maciça, seguido pelo trovão de rocha se partindo, e, finalmente, o rugido de milhões de litros de água pura e fria, jorrando e formando riachos que corriam pelo acampamento. Este não foi um truque de ilusionista, foi um milagre de engenharia hidráulica em escala monumental, provendo a piscina olímpica e meia de água diária que calculamos ser necessária, de uma fonte que, segundo a ciência, não deveria existir. Com a sede saciada, um novo clamor se levanta. A fome. A memória da escravidão é curta, mas a memória do estômago é implacável. O povo se lembra do pão, do peixe, dos pepinos do Egito, e novamente a dúvida envenena o acampamento. A resposta de Deus a essa crise não é apenas comida, mas um sistema de sustento diário tão meticuloso e cheio de regras que anula qualquer tentativa de explicação natural. Surge o maná. Êxodo 16 o descreve como coisa miúda, redonda, como a semente de coentro branca, e o seu sabor como bolos de mel. Alguns céticos tentaram reduzi-lo à resina de tamargueiras ou secreções de insetos. Mas essas teorias simplistas desmoronam diante do código sobrenatural que regia o maná. Primeiro, ele aparecia com o orvalho, todo dia, exceto um. Segundo, cada pessoa deveria colher apenas o necessário para si, a medida de um homer por cabeça. Se colhessem a mais, a comida apodrecia e criava vermes no dia seguinte. Uma lição diária contra a ganância. Terceiro, na sexta-feira, o povo era instruído a colher uma porção dupla, e milagrosamente o maná colhido na sexta-feira não apodrecia. Permanecia fresco para o sábado. Quarto, no dia do sábado, o dia sagrado do descanso, o maná simplesmente não aparecia. Nenhum fenômeno natural obedece a um calendário semanal. Nenhuma resina de planta ou secreção de inseto sabe distinguir a sexta-feira do domingo. O maná era mais do que nutrição. Era um relógio divino, um professor silencioso que ensinava a dependência de Deus, disciplina pessoal e a santidade do descanso. Durante 40 anos, essa comida celestial, perfeitamente balanceada, sustentou uma nação. Um milagre logístico e nutricional que se repetia a cada amanhecer. Com água jorrando da pedra e pão descendo dos céus, a sobrevivência física estava garantida. Mas como navegar por um deserto sem mapas e como se defender de inimigos mortais?
A resposta estava sobre suas cabeças, um GPS divino e uma arma de guerra que os guiava de dia e os protegia à noite. Imagine-se no meio da vastidão do Sinai. Não há estradas, não há placas, não há pontos de referência. Apenas um mar interminável de areia e rocha sob um sol que não perdoa. Para 1 milhão de pessoas, desorientação significaria morte certa. Perder-se, mesmo por um dia, poderia levar à exaustão fatal de seus recursos hídricos. A navegação não era um luxo, era a linha tênue entre a vida e a morte. E neste cenário de caos geográfico, Deus proveu a bússola mais espetacular já registrada na história da humanidade. As Escrituras, em Êxodo 13, nos apresentam este guia sobrenatural. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Vamos dissecar esta afirmação, despindo-a de qualquer interpretação puramente poética e analisando-a como uma tecnologia divina. A coluna de nuvem. Durante o dia, o deserto é uma fornalha. As temperaturas podem facilmente ultrapassar os 45 graus Celsius. A insolação e a desidratação seriam inimigos constantes, ceifando vidas, especialmente entre os idosos e as crianças. A coluna de nuvem não era uma nuvem comum, passageira, era uma presença constante, massiva, vertical. Pense nela como um gigantesco sistema de controle climático. Ela se movia sobre o povo, projetando uma sombra colossal que aliviava o calor brutal, reduzindo drasticamente a perda de água por transpiração e tornando a marcha possível. Era um escudo atmosférico, um ar-condicionado divino que os protegia do inimigo mais implacável do deserto, o próprio sol. E quando a noite chegava, trazendo consigo uma escuridão absoluta e temperaturas congelantes, a nuvem dava lugar à sua contraparte, a coluna de fogo. Imagine a cena, um pilar de luz e calor perfurando a escuridão do deserto, visível a quilômetros de distância. Para o povo de Israel era um farol, uma fonte de luz que permitia a continuidade da jornada e um aquecedor central que afastava o frio cortante da noite. Ela era o ponto de referência inconfundível, o norte verdadeiro que nunca falhava, garantindo que a nação de 1 milhão de almas se movesse em uníssono, sem se dispersar na imensidão escura. Mas a função desta bússola sagrada ia muito além da navegação e do conforto. Era uma arma de guerra estratégica. Quando os amalequitas atacaram em Refidim, ou quando o exército de Faraó os encurralou contra o Mar Vermelho, a coluna se reposicionava. O livro de Êxodo 14, 19 e 20 descreve este movimento tático com uma precisão impressionante. A coluna se moveu de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento de Israel e o exército egípcio. Para os israelitas, ela continuava a iluminar o caminho. Para os egípcios, a Bíblia diz que era nuvem e escuridão, semeando confusão, medo e paralisia total. Era uma barreira impenetrável, uma manifestação do poder de Deus, que cegava e aterrorizava o inimigo enquanto protegia seu povo. Era o GPS divino indicando quando marchar e quando acampar. Se a coluna se movia, eles se moviam. Se ela parava, eles paravam. Por 40 anos. Uma demonstração diária e noturna de que não estavam sozinhos. A liderança de sua jornada não estava nas mãos de Moisés, mas na presença visível e inegável do próprio Deus. Com sustento miraculoso e uma guia celestial, o povo estava alimentado e orientado. Mas um perigo ainda mais insidioso ameaçava destruí-los por dentro: a doença. Como, em um acampamento de 1 milhão de pessoas sem saneamento, eles não foram varridos por epidemias? A resposta reside em um código de saúde divino, tão avançado que a medicina moderna só o compreenderia milênios depois. Nós cobrimos a logística, a água, o alimento e a navegação.
cada um milagre em si. Mas agora nos deparamos com um desafio que, para qualquer especialista em saúde pública, seria o golpe de misericórdia. 1 milhão de pessoas vivendo em um acampamento denso, em condições primitivas, por 40 anos. Esta não é apenas uma receita para o desastre. É uma bomba relógio biológica, sem sistemas de esgoto, sem conhecimento de microbiologia. A propagação de doenças infecciosas deveria ter sido inevitável e devastadora. A nação de Israel deveria ter se tornado sua própria praga, um cemitério a céu aberto, vítima de inimigos microscópicos muito mais letais que o exército de Faraó. Contudo, isso não aconteceu. Por quê? A resposta não está em sua imunidade natural ou em sua resiliência, mas em um conjunto de leis que, para a época, eram tão alienígenas e avançadas que só podem ser descritas como conhecimento revelado. Enquanto o mundo antigo vivia na ignorância sanitária, Deus entregou a Moisés um código de saúde pública e higiene tão eficaz que a ciência moderna levaria mais de 3.000 anos para começar a compreender. Vamos analisar os fatos. O livro de Deuteronômio 23, 12, 13 estabelece um comando de uma simplicidade genial. Haverá um lugar fora do acampamento aonde irás, e entre as tuas ferramentas terás uma pá. E será que, quando te assentares lá fora, cavarás com ela, e virando-te, cobrirás o que de ti saiu. Imagine a cena, uma lei divina que institui o primeiro sistema de saneamento básico em larga escala da história. Este único mandamento, o de enterrar os dejetos humanos, impedia a contaminação do solo e das fontes de água, quebrando o ciclo de transmissão de doenças mortais, como a cólera e a febre tifoide. É a base de toda a higiene militar e civil moderna, entregue a um povo no deserto há 3 milênios e meio. Mas a genialidade divina não parou por aí. O livro de Levítico, capítulo 13, detalha um protocolo meticuloso para lidar com doenças de pele infecciosas, frequentemente traduzidas como lepra. A lei era clara. O indivíduo suspeito era levado ao sacerdote, que agia como um verdadeiro oficial de saúde. A pessoa era examinada e, se necessário, colocada em isolamento por 7 dias. Após 7 dias, uma nova inspeção. Se a condição persistisse ou piorasse, o isolamento era estendido. Isso, senhoras e senhores, é a invenção da quarentena. Um conceito que a Europa civilizada só viria a aplicar durante a Peste Negra, milhares de anos depois, e ainda assim de forma rudimentar. Deus estava ensinando ao seu povo os princípios do controle de contágio no meio do deserto. Além disso, as leis levíticas estavam repletas de mandamentos sobre a purificação. Lavar as mãos, as roupas e o corpo após tocar em um cadáver ou em qualquer coisa considerada imunda. O que parecia um mero ritual religioso era, na prática, um manual de procedimentos antissépticos. Deus estava incutindo em seu povo a importância da higiene, um conhecimento que salvaria incontáveis vidas, mesmo que eles não compreendessem os germes e as bactérias por trás das ordens. Era uma muralha invisível contra a morte, construída com mandamentos divinos. Eles sobreviveram. Contra todas as probabilidades logísticas, nutricionais, geográficas e epidemiológicas, eles sobreviveram. Mas Deus não resgata um povo da escravidão para simplesmente mantê-lo vivo em um deserto. Cada milagre, cada gota de água da rocha, cada grão de maná e cada lei de saúde era uma peça em um plano muito maior. A sobrevivência era apenas o palco. O verdadeiro propósito era a transformação. Eles sobreviveram. Contra toda a lógica humana, eles foram sustentados. Água jorrou da pedra, pão desceu dos céus, uma coluna de fogo rasgou a escuridão e um código de saúde divino os protegeu da peste. Qualquer uma dessas maravilhas seria o maior milagre da história. Mas a verdade tremenda, o segredo por trás do êxodo, é que a sobrevivência física nunca foi o objetivo final. Era apenas o palco.
O deserto não era um obstáculo no caminho para a terra prometida. O deserto era o caminho. Era a bigorna de Deus. Imagine a mentalidade de um povo que conheceu apenas 400 anos de escravidão. Sua identidade foi esmagada, sua vontade subjugada, sua fé uma memória distante. Eles pensavam como escravos, agiam como escravos e no fundo de suas almas sentiam-se como escravos. Tirar o povo do Egito foi um ato de poder que durou uma noite. Tirar o Egito de dentro do povo. Isso exigiria 40 anos na fornalha do deserto. Cada provação foi uma lição meticulosamente planejada. Cada desafio foi uma ferramenta para quebrar as correntes que ainda prendiam suas almas. Quando a sede os afligiu, eles aprenderam que a provisão não vinha mais da mão de um faraó, mas da mão de um Pai celestial. Eles tiveram que abandonar o murmúrio e aprender a orar. Quando a fome chegou, o maná diário os ensinou a lição mais difícil de todas, a dependência. Não podiam estocar, não podiam confiar em sua própria prudência. Tinham que confiar a cada amanhecer que Deus proveria. Era a cura divina para a ansiedade do escravo. Quando os inimigos os atacaram, eles não tinham um exército treinado nem armas sofisticadas. Em sua batalha contra os amalequitas, a vitória não veio da força de suas espadas, mas dos braços erguidos de Moisés no topo do monte. Eles aprenderam de forma visceral que suas batalhas eram vencidas de joelhos, que o poder que os defendia não era humano, mas divino. E então, no coração desta jornada de purificação, eles chegaram ao pé de uma montanha que tremia e fumegava. O Monte Sinai. Este foi o momento culminante da história, onde Deus não apenas falou com um homem em uma sarça ardente, mas desceu em fogo e glória para falar com uma nação inteira. Ali, naquele lugar terrível e sagrado, eles deixaram de ser um bando de refugiados fugitivos. Ali, ao receberem a lei, os 10 mandamentos e as ordenanças, eles receberam uma identidade. Deixaram de ser os escravos hebreus do Egito e se tornaram a nação de Israel, o povo da aliança, um reino de sacerdotes. Deus estava lhes dando uma constituição, um propósito e um nome sagrado. O deserto os esvaziou de sua identidade egípcia para que Deus pudesse preenchê-los com um destino divino. A jornada pelo deserto não é uma história sobre as dificuldades da sobrevivência. É a história épica de uma transformação. É a prova de que Deus não nos guia ao redor dos desertos da vida, mas nos conduz através deles, pois é no calor da provação que as impurezas são queimadas e o verdadeiro caráter é forjado. Aquele 1 milhão de pessoas que saiu do Egito não foi o mesmo que chegou às fronteiras de Canaã. Escravos morreram na areia e uma nação santa, provada e preparada, nasceu do pó. Eles aprenderam que o Deus que os libertou era poderoso o suficiente para sustentá-los, guiá-los, protegê-los e, acima de tudo, transformá-los em seu povo escolhido. O que você tem construído em seu próprio deserto? Que tipo de fé está sendo forjada em suas lutas e incertezas? Lembre-se, o deserto pode ser o lugar mais íntimo de encontro com o poder de Deus. Se você crê que Deus usa os desertos para nos fortalecer e nos preparar para um propósito maior, declare sua fé nos comentários. Escreva: Senhor, forja-me. Agora que você testemunhou como Deus forjou sua nação na vastidão do deserto, clique no vídeo que aparece na tela. Nessa jornada épica,